Boa noite, nós estamos aqui para realizar a primeira conferência do Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Autistas. Esse é um ministério da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e que já existe desde o final do ano de 2018. Eu quero expressar aqui a nossa satisfação, a nossa alegria de poder participar desse encontro. Então, de hoje, 21 até o dia 24, sempre às 18 horas, nós teremos aqui 4 encontros para debater esse assunto. E o tema dessa conferência é acolhimento de deficientes, né? A igreja, ela é para todos. E eu, como pastor da igreja, me sinto muito honrado de poder estar aqui, de participar e de poder também conviver com essas crianças aqui na igreja, com suas famílias, vivendo de fato aquilo que a Bíblia chama de verdadeiro cristianismo, né? Cristianismo não de palavras, mas com atitudes, com ações, com envolvimento, com empatia, com compaixão. E eu quero parabenizar a Ana Paula Albuquerque, a Eliana, a Lloyd e a Cidinha, porque essas 4 mulheres, elas que tocam esse ministério aqui, né? Elas que abraçaram essa causa e têm feito a diferença na vida de muitas famílias que têm chegado aqui à nossa igreja. Eu gostaria, na abertura dessa conferência, de compartilhar, né, a palavra de Deus com você, antes de nós começarmos aqui o primeiro debate, a primeira discussão sobre esse tema. Eu quero ler para você aqui o Evangelho de João, capítulo 9, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse termo deficiência é um termo que foi definido legalmente em 2009 por uma lei do Congresso Federal, um decreto do governo federal. E esse nome foi escolhido por alguns motivos ou por algumas razões. A primeira delas é para não esconder ou camuflar a deficiência, né? Para a gente não, de uma certa forma, ter uma postura negacionista. Segundo, mostrar com dignidade a realidade da deficiência. Então, ser deficiente significa ser digno como qualquer outro cidadão, como qualquer outra pessoa na sociedade. Terceiro, defender a igualdade de direitos e dignidade para pessoas com deficiência. Quando você estuda esse assunto, há 2 tipos de deficiências. A primeira delas são aquelas deficiências que as pessoas já nascem com elas, né? Segundo, aquelas que são adquiridas depois que a pessoa nasce. Essas deficiências podem ser de caráter visual, auditiva, mental, física e até múltipla. O que eu queria destacar com você na abertura desse encontro é que Jesus, ele é o Senhor do sofrimento. E é tão interessante porque aqui nesse texto diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. A narrativa, ela é óbvia, porque um cego de nascença jamais poderia ver Jesus. E o texto nos diz que Jesus viu um homem. E esse ver aqui, esse verbo, não é como nós vemos, né? Mas a visão de Jesus aqui, ele vê o coração, ele vê a alma, ele vê o sofrimento, ele vê a angústia daquele jovem cego de nascença. E aqui, uma coisa muito importante que eu queria destacar
é que Jesus, conhecendo o sofrimento humano, ele é generoso com aqueles que sofrem. Então, uma criança que nasce autista, uma família que tem o privilégio de criar uma criança autista, ela precisa ser amada, ela precisa ser vista com generosidade. Jesus nos dá esse exemplo. Quando um casal ele constitui uma família, quando nasce uma criança deficiente, qualquer que seja essa deficiência, muda a rotina do casal, muda a agenda do casal, né? Muda completamente a perspectiva. E é muito importante a gente entender isso. Algumas mães, elas chegam a ser até abandonadas pelos seus maridos quando se descobre que aquela criança ela é autista ou tem algum outro tipo de deficiência. Porque essa criança vai exigir uma dedicação, vai exigir algo a mais na renúncia do casal, da agenda do casal, das atividades. E essa criança ela vai exigir um cuidado muito mais especial, uma dedicação muito mais plena por parte dos pais. Mas o que eu queria destacar, além da generosidade de Jesus, ao ver e ao entender a dor daqueles que sofrem, Jesus também explica o sofrimento. Veja bem aqui que os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que os discípulos, muitas vezes, eles expressam aqui o sentimento da sociedade, o pensamento religioso da época, e que muitas vezes está presente hoje. É que uma criança, quando nasce autista ou quando nasce cega, a gente sempre está procurando a causa para aquilo. Por que ela nasceu assim? Quem pecou? Né? Os pais, quer dizer, essa criança, ela nasceu como castigo para os pais? Essa criança nasceu castigada por Deus? Mas Jesus não vê assim. E é muito interessante porque, ao invés de procurar a causa, Jesus coloca o propósito. Diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque uma criança autista, ela é feita por Deus. É Deus que faz o cego, é Deus que faz o surdo, é Deus que faz o mudo. Quando nós nascemos com alguma deficiência, a Bíblia fala que Deus nos fez assim. Ele diz isso para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3. E quando você lê, por exemplo, o Salmo 139, o próprio salmista Davi diz que Deus foi quem o fez, né? E se ao fazê-lo, Deus permite que alguma coisa aconteça, algum acidente de percurso na estrutura de uma criança, ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito. Então, é muito interessante nós entendermos que o sofrimento, ele faz parte da vida. O sofrimento não tem uma causa de castigo, como às vezes a gente está querendo colocar. Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas nascem com deficiências? Por que tragédias acontecem? Tudo isso está sob a soberania de Deus, debaixo da vontade de Deus. Uma criança autista, ela existe para a glória de Deus. Uma família que tem um problema como esse, precisa entender que tudo aquilo que está acontecendo ali vai promover a glória de Deus. Então, nós precisamos acabar com esse preconceito de olhar para as pessoas que estão sofrendo e achar que aquilo que está acontecendo é castigo de Deus.
é castigo por causa do pecado, ou do pai, ou da criança. Não existe nada disso. Mas o que é bonito do texto é que Jesus, ele é o Senhor do sofrimento. Ele é generoso para com aqueles que sofrem, ele explica o sofrimento, mas ele soluciona o sofrimento. No caso aqui, desse cego de nascença, Jesus cura esse menino, cura esse rapaz. Há muitos outros casos na Bíblia que Jesus não curou e a pessoa morreu cega. Uma criança autista, ela nasce autista e pode morrer autista dentro do projeto da vontade de Deus. Mas o mais importante é que, se ela nasceu para a glória de Deus, Jesus Cristo, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele resolveu definitivamente a causa do sofrimento. Porque ele matou a morte. Ele matou o sofrimento, a causa do sofrimento. E a Bíblia diz que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Uma criança autista, ela nasce para a glória de Deus. Ela vai ressuscitar, né? Vai estar conosco na eternidade, curada, sarada completamente, porque ela é uma pessoa que nasceu à imagem e à semelhança de Deus, e Deus jamais cobrará de alguém que não teve capacidade de decidir, né, de tomar uma decisão. Pelo contrário, a graça de Deus, ela nos regenera. Então, quando você olha para os sofrimentos dessa vida, tem muita gente que não tem um problema como esse, não nasceu autista, e pode passar a eternidade toda longe de Deus. E às vezes, uma criança passa por essa vida, uma família enfrenta um problema desse, e recebe a graça de Deus para enfrentar o problema, para vencer o problema, e com certeza ter uma eternidade feliz. Então, Jesus, ele é o Senhor do sofrimento. Que Deus derrame graça sobre as famílias, sobre as mães, sobre os pais, das crianças autistas, daquelas outras que têm outras deficiências, de algumas que têm múltiplas deficiências. Aqui na igreja nós já tivemos vários casos e estamos tendo contato agora com famílias que estão se aproximando da igreja. E uma pessoa que me procurou para falar sobre esse assunto veio de outra igreja, e na outra igreja o pastor lá tinha dito que aquilo era um problema espiritual, etc, etc. E não tem nada a ver. Todos nós, se não temos uma doença aqui, um dia nós morreremos com algum tipo de doença. Mas Jesus, ele veio, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sofrimento não é karma, né? O sofrimento é herança da nossa pecaminosidade, da nossa natureza pecaminosa. Mas Cristo, ele já pagou o preço. Pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Então, olhe para essas famílias que lutam contra o autismo, que tem o problema de casa, qualquer outro, com generosidade. Olhe para essas pessoas com amor, porque elas são alvos do amor, da graça, do consolo e da compaixão de Cristo. Vamos em frente. Nós, como igreja, temos que encarnar Jesus Cristo. Nós temos que mostrar Jesus Cristo para essas pessoas, para essas famílias e para o mundo, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. Que Deus abençoe você que está nos assistindo, que vai participar.
Que Deus abençoe a sua família, você que luta com um problema semelhante. Nós estamos juntos. Sua família não é menos abençoada do que qualquer outra família. Pelo contrário, tudo o que acontece comigo, com você, com a sua família, com as nossas famílias, tudo isso vai promover a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus console e anime o seu coração. Um grande abraço. De volta, bem-vindos à primeira conferência GEPANDA, a Igreja Acolhedora de Pessoas com Deficiência e suas famílias. Hoje é um dia muito especial, que é a abertura dessa conferência, tão especial que é preciso a gente falar, né, sobre esse tema tão importante que, por mais que seja óbvio, como diz uma frase que diz que o óbvio só é óbvio para o olho preparado, precisamos preparar olhos aí para recepcionarem essas pessoas com deficiências. E hoje estaremos conversando com a Eliana Boncidai, também que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e colaboradora do GEPANDA aqui, né? E coordenadora pedagógica da Escola Especial em São Paulo, fundadora do GEPANDA aqui em São Paulo. E eu quero falar para você que está nos assistindo que eu estarei durante todo o tempo dessa conferência, que começa hoje, vai até sábado, para ler os seus comentários, transmitir a sua pergunta para os nossos palestrantes e para quem estará dirigindo essa conferência. Então, pode mandar sua pergunta que eu transmitirei a elas. Hoje com o nosso querido pastor Arival Dias Casimiro, que já fez uma abertura aqui excepcional com a palavra de Deus, né, sobre esse tema. E eu já quero falar com a Eliana sobre esse tema que, por mais que seja, né, durante o ministério de Jesus, por mais que seja óbvio esse tema, né, de pessoas especiais, ainda é preciso reafirmar sobre esse tema, né, como é necessário fazer um evento como esse para frisar que também é especial a gente cuidar e atender essas pessoas com deficiência. Quero dar boa noite a Eliana e já perguntar para ela por que é necessário, Eliana, um evento como esse para a gente falar sobre essa importância das pessoas especiais. Boa noite. Boa noite, Lídia. Boa noite vocês todos que estão aí conosco, nos assistindo em casa. É importante que a gente reafirme isso, Lídia, porque a gente foi percebendo, conforme as famílias foram chegando de outros lugares, que pelas experiências que elas nos contavam, que não era tão óbvio assim não, que elas traziam experiências negativas dos lugares por onde elas passavam, que elas traziam experiências de rejeição, não só nos lugares da sociedade pelos quais elas passaram, mas também por algumas igrejas, traziam algumas experiências negativas. E aí a gente começou a perceber que sim, que é preciso afirmar que a igreja também é o lugar para as pessoas com deficiência. Né? O pastor acabou de falar agora que muitas vezes que a gente reproduz um pensamento que existe na sociedade, né? Que na época de Jesus se pensava, olha, isso é fruto do pecado, e muitas vezes a gente também reproduz o pensamento vigente na sociedade, só que nós como igreja a gente tem que ter um pensamento diferente, né? A gente não pode reproduzir os preconceitos, reproduzir o pensamento vigente aí, a gente está aqui para copiar o exemplo de Jesus, né? Por isso, sim, é preciso que a gente reafirme. É isso, pastor? Vou completar um pouquinho aí. Eu acho o seguinte, Eliana e você que está nos assistindo aqui, se a gente faz acepção de pessoas com pessoas que não têm uma deficiência, imagine com uma pessoa que tem deficiência. É verdade. Né? Então, isso é uma realidade. E nós somos tão egoístas que a gente não se coloca no lugar do outro. Eu vejo, por exemplo, quando eu estou pregando lá, né, e tem algumas crianças que assistem o culto, né, assim, eles gritam, eles se expressam, e eu acho aquilo maravilhoso, né? Eu gosto. Eu creio que nós temos, como igreja, que lutar não somente contra esse preconceito,
esse pecado de fazer diferença entre as pessoas, que a Bíblia revela isso, né, que nós somos tendenciosos, e se colocar, né, no lugar da família, se colocar no lugar da criança. Mas eu creio que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, sob a liderança sua e de outras mulheres aí, você que já trabalha com isso, sabe a luta, e nós damos total apoio, e se a gente tiver aqui uma igreja só com autista, vai ser uma festa. Vai mesmo. Nós somos realmente, assim, naturalmente preconceituosos, né? Então, a gente tem que lutar mesmo contra isso, lutar contra a nossa carne, né? E essas famílias que têm chegado, têm nos ensinado, né? Que é um aprendizado mesmo, a gente acolher e mudar, e deixar os nossos preconceitos, né? Porque Jesus acolheu a todos. Perfeitamente. É verdade. E, pastor Erival, a gente vê aí o seu caminhar durante todos esses anos que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros já acolheu diversas famílias que têm esses casos de deficiência, né? Eu queria perguntar para o pastor como que é receber essas famílias com deficiência, né? E como que é estar preparado para receber essas famílias e com outras deficiências também, né? Como que é para receber essas famílias, pastor? Lídia, só muda a deficiência, porque a igreja, eu digo sempre, é um manicômio espiritual, né? Aqui, Jesus diz, eu não vim para os sãos, porque os sãos, aqueles que pensam que são sadios, não precisam de médico. Então, eu creio que a igreja, ela existe para os de fora, né? Essa é a nossa missão. E o que a gente tem visto é que faltava, por parte da nossa igreja, um trabalho voltado para essas pessoas, para essas famílias. Porque não é só a pessoa deficiente, é a luta da família, né? Sim. Nós temos um caso aqui na igreja mesmo, de uma família que tem uma criança autista e que tem uma atividade comercial, ficou prejudicada por causa da pandemia, e essa pessoa precisa de dinheiro por mês para comprar a medicação, para comprar alimentação, para tudo. Então, é nessa hora que a gente entra, né? Socorrendo, apoiando, cuidando, como faz com outras pessoas, com outros tipos de casos de sofrimento que a gente enfrenta. Então, eu entendo que a igreja, ela existe para isso, né? Assim como nós cuidamos, temos uns projetos voltados para a recuperação de viciados, né, lá na Cracolândia, assim como a gente tem enfrentado problemas seríssimos do ponto de vista da família, de depressão, de tentativa de suicídio, de uso de drogas, de vícios. Eu entendo que você não pode colocar o autista como se fosse pior do que isso, né? Eu creio que, de forma nenhuma, né? Nós temos que entender a luta de cada pessoa, o sofrimento de cada pessoa, e o Evangelho vem com a graça de Deus para ajudar essas pessoas, para recuperar essas pessoas, para transformar a vida dessas pessoas. E uma das coisas que eu tenho observado, e tenho visto em contato com essas famílias, elas só querem amor, né? Elas só querem ser aceitas, serem tratadas não com peninha, né? Elas querem entender, nós temos que entender que são pessoas normais, que precisam do carinho, do afeto, e a igreja, ela tem que acolher mesmo, né? A igreja é um local de acolhimento das pessoas que estão sofrendo. Jesus, ele tocou nos leprosos, né? Jesus curou cegos, Jesus levantou aleijados, Jesus, ele nunca fugiu, né, do sofrimento. Ele não fugia das pessoas, ele ia atrás das pessoas para ajudá-las. Então, eu creio que esse é o papel da igreja. É muito bacana, assim, quando isso... quando a liderança tem essa visão, porque a visão da liderança faz com que a igreja, com que os membros
passem a ter essa visão também, né? Porque o acolhimento não é uma função do pastor ou uma função de 3, 4 pessoas que estejam engajadas em algum ministério mais específico, mas o acolhimento dessas famílias é para toda a igreja, né? É um trabalho de toda a igreja. Então, é muito importante que a liderança, que tem sido assim, né? O pastor tem nos apoiado, tem apoiado esse trabalho, e é muito importante que as lideranças dos ministérios, né, estejam engajadas e passando essa visão para toda a membresia, né, da igreja. Muito bom. Pastor, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, por acompanhar o trabalho do GEPANDA já há muito tempo, e isso que o senhor colocou é muito importante, né, do acompanhamento da liderança em relação aos especiais, né, porque muitas igrejas, ao recepcionarem pessoas, né, com tais deficiências, muitas vezes confundem também. Eu gostaria de saber a opinião da Eliana, da importância da igreja se aprofundar mais no conhecimento desses casos, né, para que estejam preparadas para receber essas pessoas e não confundir com demônios, às vezes, né, que é o caso que acontece em muitas igrejas por aí, né? Eu queria falar sobre a importância de se especializar no caso de estudar mesmo a profundo o caso, né? E não confundir e não tornar desconfortável uma situação que muitas vezes é natural, não é? Infelizmente, a gente ouve relatos de muitas famílias que passaram por esta situação, né? Porque muitas vezes a criança com autismo ou deficiência intelectual, elas têm comportamentos que às vezes não se adequam àquele espaço ali do culto. E às vezes elas gritam, então fazem barulho, e isso não é bem aceito. E aí as pessoas que estão ali logo pensam, é demônio, vamos expulsar o demônio da criança. E famílias, inclusive, que já passaram por situações extremamente constrangedoras mesmo, de querer tirar o demônio da criança. Então é muito importante a gente frisar, como o pastor acabou de falar na palavra dele também, que autismo não é possessão demoníaca, né? E que essas famílias precisam ser aceitas, é preciso que a gente entenda que o autismo, assim como outras deficiências, tem sim algumas características, alguns comportamentos que às vezes nos parecem estranhos, mas que são próprios da condição do autista, da pessoa com autismo, né? E não quer dizer que toda a igreja tenha que ser especialista em autismo, não. Né? A gente só precisa entender que as pessoas são diferentes, que algumas características fazem parte, são próprias da constituição daquela pessoa, e a gente precisa só amar e acolher, né? É claro que as pessoas que vão lidar diretamente com essa criança, os professores de EBD, né? Elas precisam conhecer mais aprofundadamente, né? Mas não quer dizer que a igreja inteira tenha que ter um treinamento em autismo, não. A gente só tem que compreender e aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? Sem fazer disso um alarde, né? Não é isso, pastor? Isso. Eu acho que tem muita gente aí endemoniada que não é autista. É verdade. Está cheio, está com a legião. É verdade. E é uma ignorância muito grande, e nós temos que entender que a ciência e a fé têm a mesma origem. Deus, Ele é o pai da ciência, do conhecimento. Então nós não podemos, nós temos que fazer essa separação, né? Por exemplo, tem casos, não estou nem citando o caso do autismo, mas tem casos, por exemplo, de depressão. É verdade. Que é um problema da química do nosso corpo, e que a pessoa perde o humor, perde o sentido da vida, a pessoa precisa de um tratamento psiquiátrico, precisa tomar uma medicação, porque a medicação também, a ciência é de Deus, né? Se existe o conhecimento científico, se Deus dá habilidade para o homem criar uma vacina, criar um remédio, criar um medicamento, criar um tratamento, isso é bênção de Deus, né? Então, é muita ignorância. A questão toda é nós fazermos esse diagnóstico, né? Aquilo que de fato é uma doença física, uma doença mental, e o que é problema espiritual, né? Uhum. E as pessoas, elas precisam ter humildade. Eu, por exemplo, quando
se trata de problemas de saúde, né, eu encaminho, né? Nós temos, a nossa igreja aqui tem um consultório médico, né? E alguém veio me perguntar, pastor, por que o senhor não criou esse consultório médico? Eu falei, porque eu não sou apóstolo, eu não curo ninguém, eu não... Então, se tem os médicos aí, se tem os especialistas, as pessoas que são formadas, isso é bênção de Deus, tá? Então, eu queria colocar isso e queria, Lídia, voltar a falar aqui sobre isso. Uma família que tem uma criança especial não é uma família amaldiçoada, não é uma família castigada por Deus, certo? A mesma coisa tem uma família que tem um filho drogado, né, que tem um pai viciado em alcoolismo. A gente começa de uma certa forma, rotular pecados e castigos como se a gente fosse Deus, né? E não é assim, né? Nós precisamos ter compaixão, ter humildade, acima de tudo, né? E eu creio que o que essas famílias precisam, o que essas crianças precisam, é do carinho, é do aconchego, é do amor, ser olhada não com diferença. Por isso, o Mackenzie, né, já começou alguns anos atrás, tem que contratar mais professores, porque cada criança dessa exige... E não fazer diferença. Elas vão lá, entram na classe, têm as aulas com as outras crianças, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que nós temos que quebrar esses estigmas, né? Esses paradigmas assim são paradigmas de afastamento, de criar estereótipos. Então isso é muito ruim. E a nossa igreja, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, lutando, né, a gente tem tentado vencer esses preconceitos. Amém. É verdade, pastor, eu aproveito o comentário do Fernando Trindade, que ele fala assim, deficiência ou qualquer outra situação não é um problema, e sim oportunidades. E eu acredito que como... já um pregador falou que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, eu acredito que são oportunidades, né, da gente trabalhar e sermos mais parecidos com Cristo, né? O Rosário, eu quero dar boa noite para você que está também nos acompanhando aqui, a Francisca, a Gisele, a Jamila, a Estela também, e todos vocês que estão participando aqui ao vivo online com a gente, a Nídia, o Rosário, que fez o comentário, né? A Nídia falou algo interessante, olha só. Ela falou, sou grata a Deus pela vida do pastor Arival e da IPP. Minha família foi muito bem recebida na igreja e minha filha autista fica super feliz quando vamos à igreja. Ela se sente bem na IPP. Obrigada. Eu queria aproveitar esse comentário da Nídia, porque já fizemos programas aqui com a Ana Paula, né, do GEPANDA, a gente conhece o trabalho desenvolvido pelo GEPANDA aí, e a gente sabe a importância da igreja se preparar para receber essas famílias, né? São tantos detalhes que eu gostaria que Eliana falasse sobre esse comentário de ser bem recebido na igreja, assim como o pastor Arival também pode falar sobre isso, mas como isso faz a diferença, e a gente sabe que a igreja presbiteriana, graças a Deus, é um diferencial nisso, mas o que poderíamos falar para quem está se preparando, ou quem gostaria de se preparar para receber bem os autistas? A gente vai ter um dia para falar mais a respeito disso, um dia só sobre isso, mas como que foi aqui, né? Vou contar um pouquinho, muito resumidamente, como que aconteceu aqui. Primeiro as pessoas chegaram, né? Primeiro as famílias chegaram, e quando as famílias chegaram, aí surgiu uma demanda, e aí, então a gente percebeu que a gente precisava atender essa demanda, né? E a gente percebeu que aquela criança não podia ficar separada das outras, né? Então, surgiu seguindo até o modelo do Mackenzie, que o pastor citou, um modelo de tutoria. Então, a gente conversou com a família, né, da Ana Paula, quer dizer, as pessoas responsáveis pela escola dominical, e perguntaram se a Ana Paula gostaria de deixar o filho dela juntamente com as outras na classe da escola dominical.
E para isso e ela disse prontamente que sim, que ela deixaria sim. Ela vai contar a história dela aqui num outro dia também. E aí, então, foram chamadas outras pessoas para ajudarem, né, o filho dela, Luiz Felipe, a ficar junto com as outras crianças na sala. Porque, às vezes, a criança com deficiência precisa de um apoio maior. Era o caso dele. Então, foram chamadas pessoas para darem esse apoio, né, ao professor que estava lá dando aula para as outras crianças. Esse foi o começo, né, o começo da história aqui. E o GEPANDA surgiu paralelamente a esse trabalho da escola dominical para apoiar as famílias, né, dar, assim, a conversa, o acolhimento, né? A conversa entre as mães, e dessa maneira o trabalho foi engatinhando. É um trabalho incipiente ainda, é pequeno, né? A gente quer que ele ainda cresça mais, mas já tem dado frutos, né? Então, assim, a demanda chega e aí a gente precisa se preparar, precisa estudar a deficiência, pensar em estratégias de atendimento, e isso a gente vai fazendo conforme as crianças vão chegando, as famílias vão chegando. Cada deficiência exige um tipo de estratégia diferente, né? E é dessa maneira que a gente vem tentando, e aí conseguindo, pela graça de Deus, tentando organizar o trabalho aqui na IPP. Bem, eu digo o seguinte, né? A igreja, ela tem por obrigação, né, por dever cristão, de acolher e receber todos bem, né? Não é somente o autista. Sim. Nós temos um ministério de recepção. Eu creio que nós da liderança não podemos fazer diferença. O problema existe e o problema é crescente, né? Isso mesmo. Nós tivemos agora, essa semana eu participei de uma live, assisti, depois inclusive compartilhei com algumas pessoas da igreja. Depois que o projeto Genoma, que terminou aí no início desse século, acho que 2004, 2005, os pesquisadores, eles descobriram, chegaram à conclusão que a cada ano que passa, a nossa capacidade de imunidade do ser humano está diminuindo. Poxa vida. Né? E há um dado estatístico que eu fiquei assim observando, é que até 2035, de cada criança sadia que nascer, uma vai nascer com autismo. Porque nós vamos enfrentar, né, de fato, cada vez mais crescente essas doenças autoimunes. Então, nós não podemos fugir do problema, da situação, né? É a mesma coisa de acolher outras pessoas, né? Nós tivemos casos aqui, uma vez eu participei de um culto aqui na igreja, onde vieram aquelas pessoas que foram tiradas da Cracolândia. E elas deram testemunho aqui, né? Pessoas que tiveram a vida reconstruída, a autoimagem reconstruída, reconstruíram os relacionamentos, né? Pessoas que tiveram assim uma transformação total e completa. Então, eu entendo, Lídia, que é papel da igreja acolher, né? E respeitar e tentar, como a Eliana colocou aqui, cada caso é um caso, né? As pessoas, elas precisam, têm necessidades diferentes, às vezes o problema é o mesmo, mas a abordagem tem que ser diferente, né? As soluções têm que ser encontradas junto com as pessoas, né? Eu acho que isso aí, eu acho que nós temos que nos importar, né? Nós temos que ter amor para com essas pessoas. É verdade, pastor, e tendo em vista isso que o senhor colocou, nós teremos todos esses dias temas diferentes nessa conferência, né, do GEPANDA. Na quinta-feira, eu quero lembrar você que nós falaremos sobre a manutenção das famílias, porque é difícil também essa parte. Então, esse dia específico, quinta-feira, falará sobre como a gente pode manter as famílias como igreja, como
como membro da família, né? Na sexta-feira, dia 23, nós falaremos sobre as possibilidades e caminhos que a igreja pode seguir em relação à família autista ou autista, enfim, temas específicos, né, para que essa família possa ser cuidada, esse membro possa ser cuidado também, né? No sábado, a alegria de ser acolhido, para lembrar você de que cada dia é um tema específico até sábado para trabalhar com a família do autista, né? Como foi falado aqui, há cuidados específicos para a gente se atentar, né? E outra, eu quero falar para você que está assistindo que se você não tem nenhum caso na família, não conhece ninguém, compartilha, porque às vezes alguém tem um caso e está esperando por esse socorro, essa família, esse socorro, e você nem imagina. Então compartilha, se inscreve aí no canal, compartilha, clica aí no link, copia, cola lá, manda para os seus grupos e fala, alguém tem alguém autista? É importante essa ajuda, gente. Então compartilha, e eu quero falar para você que eu estarei aqui durante todos esses dias da conferência para ouvir o seu comentário e transmitir a sua pergunta aqui para o pastor e para todos os participantes. Lembrando que hoje a participação é com o pastor Arival, amanhã é com o pastor Tiago Henrique, que trabalha aqui no aconselhamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na sexta-feira com Márcia Regis e no sábado com Ana Paula Albuquerque, que desenvolve um trabalho incrível aqui. Já tivemos entrevistas maravilhosas com ela aqui, falando sobre os autistas, né? E como a gente se surpreende, por quê? A gente acha que é um mundo distante do nosso, mas quando a gente começa a entender o mundo dos autistas, a gente vê que tem tanta coisa que tem a ver com o nosso mundo, né? E eu queria pedir para a Eliana contar um pouquinho para a gente dessa similaridade, o que esses testemunhos dos autistas falam com a gente. Eu queria que você contasse um testemunho que mais marcou a sua vida, Eliana, sobre essa caminhada toda de trabalho com os autistas. A cada família que chega e conta um pouco da sua história, isso marca a gente porque a gente pensa assim, poxa, eu não imaginava que era assim, eu não sabia que essa família podia estar passando por uma situação dessa, né? Então, a cada família que chega e conta a sua história, conta as suas lutas, né? Isso marca mesmo, né? Isso faz com que a gente queira mais acolher essas famílias, perceba as necessidades delas, né? E busque mesmo fazer um trabalho que atenda as famílias e também atenda a criança, né? A gente fala muito das mães, mas o que mais deixa a mãe feliz é ver que o seu filho está no meio das outras, né? É ver que o seu filho está sendo cuidado, é ver que seu filho está recebendo amor, né? E uma das coisas que me marcou assim foi o próprio depoimento da Ana Paula. Desculpa, Ana Paula, se eu vou dar um spoiler aqui, tá? Mas assim, foi o próprio depoimento da Ana Paula dizendo assim, como o marido dela ficou emocionado e ela também, ao ver que o filho dela participou do coral de Natal junto com as outras crianças. Ele precisou de apoio, né? Ele ficou lá na frente com a Cidinha de apoio, mas ele estava no meio das outras e aquilo fez muita diferença para aquela família. Para uma família que tem as suas crianças típicas, talvez isso não fosse nada. Foi lá, fez a apresentação junto com as outras, né? Mas para essa família isso foi muito importante, ver que o seu filho estava participando, que a igreja, que as professoras, que as pessoas envolvidas com o Luiz Felipe fizeram questão que ele estivesse no meio das outras, participando ali daquele momento de louvor, de gratidão a Deus. Essa foi uma pequena experiência. Eu me emocionei muito, até me emociono quando eu lembro de ver a Cidinha abraçado com ele lá e ele participando, né, da cantata. Nós recebemos recentemente uma adolescente e ela senta na primeira fila, né, lá na igreja, entre os pais. Na hora do louvor, os pais seguram ela louva, né, ela participa. E é uma pessoa fantástica, carinhosa, né, gente, se você quer realmente entender o que é ser cristão, você tem que amar.
e amar aqueles que muitas vezes são desprezados, como Cristo amou, né? Ele veio justamente para acolher aqueles que eram rejeitados, né? Então, Jesus, o verdadeiro cristianismo é esse. Então, eu quero desafiar você que está aí, se você tem uma situação dessa de autismo dentro da sua casa, vem para a Igreja de Pinheiros, tá certo? Pode vir para cá. Nós vamos acolher você aqui, nós vamos cuidar de você, vamos cuidar do seu filho. Nós queremos ser uma igreja cada vez mais parecida com Cristo. Amém. E que você, ao vir para a igreja, você veja Cristo em nós. Amém. É verdade, pastor. E isso é uma coisa importante que o senhor tocou num ponto muito essencial, né? O que a igreja deve pensar a respeito dessas pessoas. Eu queria que o senhor falasse, pastor Arival, um recado para as igrejas agora, porque muitas vezes essa visão está distorcida. Eu queria que o senhor falasse como a igreja deve pensar a respeito dessas pessoas para preparar, né, para que essas pessoas possam ser recebidas e como a igreja deve agir com essas pessoas. Ô Lídia, eu citei o exemplo aqui do cego de nascença, né? Que não foi o cego que viu, né? Você nunca vai encontrar um autista vindo para a igreja espontaneamente. Agora, a gente também não pode fingir que eles não existem, né? Fechar os olhos. Então, essa é a situação, esse é o mundo real, a vida como ela é. Então, por isso que Jesus, ele curou os leprosos, ele se aproximou daquelas pessoas que eram chamadas, consideradas de pecadoras, né? Eu me lembro daquele texto lá de Marcos, quando o leproso chega para Jesus e diz, se você quiser, né? Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus diz, eu quero. Mas Jesus não disse somente eu quero. Jesus tocou no leproso, né? Que isso era proibido. E é tão interessante isso, quando aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos, no meio da multidão, toca em Jesus e ele cura aquela mulher. Então, como Jesus, ao sair de uma tempestade, com seus discípulos, a noite inteira, ele entra na cidade e encontra com uma pessoa endemoniada e ele vai justamente libertar aquela pessoa. Então, nós temos que, como igreja, olhar para as pessoas como Cristo vê, né? Ele via as pessoas como ovelhas aflitas que não têm pastor. E a igreja é o lugar onde se revela o amor de Deus. O mundo vai ver Cristo na igreja, como a igreja vive, como a igreja prega, como a igreja ensina, como a igreja acolhe, né? Defeitos nós temos, a gente erra, nós temos fases, nós passamos por crises, mas eu creio que a igreja é uma Betânia, né? É uma casa de misericórdia, onde as pessoas podem chegar aqui e encontrar um bálsamo, um consolo, um lenitivo, uma palavra de encorajamento, né? Uma palavra de carinho, um abraço, né? Eu li alguns anos atrás um livro que marcou a minha vida, escrito por um italiano, onde ele falou do poder do abraço, né? Do poder do abraço. Então, às vezes, o que as pessoas estão precisando é disso, é de um abraço apertado, né? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? Que o filho resolve voltar para casa, diz que o pai, vendo-o de longe, corre em direção, abraça e beija, né? Eu creio que isso é muito significativo, porque Jesus está mostrando ali, de fato, o que as pessoas estão precisando, de carinho, de amor, de acolhimento, de aceitação. Então, eu creio que esse é o papel da igreja. Não estou falando aqui de inclusivismo, de trazer para dentro da igreja, aceitar práticas imorais, práticas que são contrárias às Escrituras Sagradas. Não estou falando nada disso. Quando eu falo de uma igreja acolhedora, acolher as pessoas que estão sofrendo, né? A igreja, de fato, parece um hospital, né? Se existe o hospital para as doenças físicas, a igreja é um hospital para as doenças espirituais, né? Então, nós estamos
para isso. Os colegas aí conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, né? Estudam, têm formação teológica. Quem sou eu para querer ensinar nada para ninguém? Aqui a gente faz, né? Não precisa fazer curso. Não sei como é que fazer curso de acolhimento, curso de amor. Não tem isso. Seria bom se existisse, né, pastor? Talvez a gente aprendesse mais rápido, mas não tem. É treino mesmo, né? Eu digo o seguinte, que a vida cristã, é um percurso. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. É igual a fé. Como é que você cresce na fé, né? É exercitando, é colocando em prática. Então, eu acho que o amor é a mesma coisa, né? O amor cresce a partir do momento que você vai exercitando, que você vai se envolvendo com as pessoas e Deus vai derramando esse amor no seu coração. E aí o amor é uma coisa que você não pode esconder, né? O amor lança fora o medo, o amor é benigno, é paciente, né? Todas as virtudes que estão lá em 1 Coríntios capítulo 13. Muito bom. Por isso que estamos abrindo hoje nossa conferência com o pastor Arival Dias Casimiro falando sobre a igreja para todos, né? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. O pastor Arival sempre fala que a igreja deve ser igual ao posto Ipiranga, né? A gente brinca, mas é verdade. É uma igreja que a gente possa ter acolhimento a qualquer momento, né? E por isso que a gente abre hoje a conferência. Eu quero lembrar você que pode mandar sua pergunta ainda. Estamos chegando quase ao final aqui, mas ainda dá tempo, né? Se quiser mandar uma pergunta para a Eliana. A Eliana, ela é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela também é colaboradora do GEPANDA e coordenadora pedagógica da Escola Especial em São Paulo. Ela é fundadora do GEPANDA. Então, se você tiver pergunta, gente, tem alguém que você conhece, aproveita esse momento. As lives agora, momento de pandemia, é o momento da gente fazer conexões, né, online, e às vezes o que uma pessoa mais está esperando são essas informações, né, sobre como cuidar, como levar, como ser igreja, né, nesse tempo de pandemia, fora de pandemia, né? E também tem o Instagram do GEPANDA, que você pode acompanhar lá, tem várias informações, está aparecendo na sua tela, @GEPANDA, é só clicar lá e procurar, tem muita coisa interessante, gente, e posso falar, você pode ser um missionário online, é isso mesmo, você pode se inscrever no canal, compartilhar essa live que está começando hoje, teremos até sábado um material, um conteúdo riquíssimo aqui, e que muitas pessoas, eu vou te falar, eu faço parte de alguns grupos que necessitam dessas informações, muita gente perguntando, muita gente carente, e quando vai procurar, não sabe aonde procurar. Seja um missionário, divulgue isso, mande para os seus grupos, às vezes quem você nem imagina, tem alguém lá esperando por essas informações. Então aproveita essa conferência que está começando hoje, vai até sábado, dia 24. Vou repetir aqui para você. Hoje o tema é Igreja para Todos. Amanhã, quinta-feira, manutenção das famílias. Está pensando que é fácil? Talvez você não faça ideia como que é lidar dia a dia, e aqui tem pessoas que lidam com essa situação todos os dias, que vão dar informações, dicas úteis e que vão ajudar muito no seu dia a dia. Também na sexta-feira com a Márcia Regis, possibilidades e caminhos que a igreja pode seguir. Olha aí, dá uma dica para a sua igreja. A gente fala aqui para igrejas do Brasil e no mundo. Então, tem pessoas que talvez não despertaram ainda para essa ideia, né, de como trabalhar com autistas, e a igreja precisa, toda igreja precisa disso. Se a sua igreja ainda não tem despertado para trabalhar com autistas, você pode ser um canal. Então, na sexta-feira, com a Márcia Regis, possibilidades e caminhos que a igreja pode seguir. E no sábado, a alegria de ser acolhido. Tem uma mensagem aqui de alguém que mandou, que eu quero ler, que eu acho que é muito interessante, que fala assim, o Fernando falou, deficiência ou qualquer outra situação não é problema, são sim oportunidades. E aí eu passo a palavra para o pastor Arival, para a Eliana, para dar uma continuidade nesse assunto que é tão importante para a gente. Eu quero dizer o seguinte, até dar um testemunho aqui a favor dessas irmãs, né? Porque tem muita gente que só sabe fazer live.
é live social, é live disso, é live, e não faz love, né? Então, eu quero dar um testemunho. Nós estamos fazendo essa live aqui porque elas já estão fazendo aqui, né? Nós não estamos promovendo essa primeira conferência para fazer uma discussão teórica, não. Isso aqui é algo que elas já estão vivenciando aqui na igreja desde o ano de 2018, né? O ano passado, quando começou a pandemia, nós lançamos uma campanha de arrecadação de cestas básicas para atender as famílias necessitadas. E nós estamos chegando agora, quase o alvo agora são 60 mil cestas para distribuir para as pessoas. Algumas famílias que têm problemas aí nessa área têm sido acudidas com o dinheiro das cestas básicas, né? Então, eu quero colocar aqui assim, um testemunho a favor desse ministério, porque não é discurso, né? Elas, de fato, estão vivendo isso, né? A Eliana aqui trabalha com isso, ela trabalha nessa área profissional, como professora dessas crianças especiais. Então, nós precisamos sair da teoria, sair da discussão e realmente colocar a mão na massa, né? Então, parabéns ao GEPANDA, né, aqui pelo trabalho de vocês, pelo esforço de vocês, o apoio irrestrito do Conselho da Igreja, da direção da Igreja, e nós estamos juntos, né? E eu volto a dizer, se você tem um autista na sua família e não encontrou uma igreja, venha para a Igreja de Pinheiros. Nós vamos acolhê-lo aqui, tá certo? Eliana, pode falar. Só complementar, assim, firmar mais uma vez, né, que nosso primeiro objetivo mesmo é mostrar que o amor de Jesus é realmente para todas as pessoas, para todas as famílias, independente da situação em que ela se encontre, inclusive para as pessoas com deficiência. Então, quando a gente pensou em fazer essas reuniões, no começo eram reuniões com 2 mães, 3 mães, né? E a gente orava junto e tinha um tempo de interceder por elas, de ouvi-las, né? E de compartilhar um texto da palavra de Deus. Foi assim que começou, com 2, 3 mães. Nosso primeiro objetivo era mostrar para essas mães que o amor de Jesus pode alcançar a vida delas e a vida dos filhos delas também, né? Que o amor de Jesus é inclusive para as crianças que talvez não tenham a condição de compreender isso totalmente, né? Da maneira que a gente pensa que elas deveriam compreender. Mas a gente tem que entender que o vento sopra onde quer, né? E quem fala a essas crianças é o Espírito de Deus. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com essas mães, fazer as devocionais nas lives ou nos encontros presenciais, eu tenho dito para elas assim, ensine para o seu filho, fale de Jesus para ele, ore para ele, com ele. A gente não sabe como o Senhor pode falar no coração de cada criança, né? E eu sempre digo também que se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós compreenderia o amor de Jesus. Nós só conseguimos compreender a graça de Jesus, o amor de Jesus pela graça dele. E a mesma graça pode alcançar o coração da criança com autismo, com deficiência intelectual, da maneira que o Senhor quiser fazer, quiser agir na vida dessas crianças. E uma última coisa é que, e isso mais para as igrejas, é que ninguém sabe como começar. A gente não sabe o que tem que fazer. A gente não sabe quais são os primeiros passos que a gente deve dar. Mas a gente não pode deixar de fazer alguma coisa, né? Então, algum primeiro passo a gente precisa dar. E como o pastor falou aqui várias vezes, o primeiro passo que a gente pode dar é talvez só um abraço, né? Talvez, mas esse abraço vai fazer muita diferença, vai ter muita importância na vida dessas famílias, né? Muito bom, palavra com Eliana Boncidai. E para a gente refletir hoje na abertura dessa primeira conferência do GEPANDA, né, que vai até sábado, eu quero relembrar das cestas básicas que a gente colocou aí na sua tela. Então, se você quiser colaborar também, tá aí disponível para você ser um voluntário e missionário também, né? Eu quero lembrar
que a conferência continua amanhã até sábado, esse foi o primeiro dia, e também que você pode compartilhar essa live, né? Compartilhar com seus amigos, nos seus grupos aí, também compartilha o Instagram do Gepanda, porque muitas vezes alguém está esperando para receber informações sobre como lidar com famílias e não sabe nem que existe esse trabalho. Eu já fui usado outro dia, alguém perguntou num grupo lá de amigos e eles nem conheciam e eu informei o Gepanda e ficaram muito felizes, agradecidos, porque é um material muito rico e que você pode ser um instrumento para compartilhar. Então, o Gepanda é um Instagram que você pode compartilhar. E lembrando que dia 22, manutenção das famílias, amanhã com o pastor Tiago Henrique falando sobre detalhes sobre manutenção de famílias, com informações bíblicas, divulga, porque vai edificar muitas famílias. Na sexta-feira com a Márcia Regis, possibilidades e caminhos que a igreja pode seguir. E no sábado, a alegria de ser acolhido. Ana Paula Albuquerque, nossa querida Ana Paula, que faz um trabalho lindo. Quero agradecer a você que participou conosco nessa noite, nessa abertura, né, do Gepanda. Lembrando que a campanha das cestas básicas continua, está aparecendo na sua tela. Pode doar e seja um missionário online. A pandemia aumentou, está mais crítico a situação. E para que seja identificado que é para cesta básica, coloca o 90 centavos no final. Seja o valor que você quiser doar. Coloca o valor e coloca o 90 centavos no final. Seja R$40, 90 centavos. Seja R$100, coloca o 90 centavos atrás. R$100, 90 centavos. Seja R$1.000, seja R$50.000, coloca o 90 centavos. R$50.000, 90 centavos. Para que a gente possa identificar o destino que é a cesta básica e você vai estar levando direto a comida para a mesa daqueles que estão precisando. Então, deixa Deus te usar aí, a campanha continua, a pandemia está intensa. Então, deixa Deus te usar, tá bom? A gente fica por aqui hoje, lembrando que amanhã a conferência continua, às 20 horas estaremos aqui, 18 horas, perdão, obrigado, pastor, às 18 horas, estou acostumado com você, mas 18 horas, gente, grava aí, 18 horas, põe para despertar no seu celular, às 18 horas com o pastor Tiago Henrique, e eu espero por você. Lembrando que a programação da IPPTV continua 24 horas online, então você não vai ficar sem nada agora para assistir, tem mais programação aí para você, tá bom? Mas amanhã às 18 horas, a gente espera por você continuando essa conferência que abriu hoje. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.